O torcedor do Fortaleza já começa o fim de semana com a cabeça a mil. A expectativa pro jogo contra o Palmeiras é gigante, mas tem muito mais coisa acontecendo nos bastidores do tricolor de aço. E vamos começar justamente por esse burburinho que tem deixado o torcedor dividido, as possíveis renovações de contrato de Marinho e Iago Pikachu. Dois nomes pesados, com histórias e trajetórias bem diferentes dentro do clube, mas que, ao que tudo indica, estão próximos de estenderem seus vínculos com o Fortaleza. Marinho, que chegou em 2023 vindo do Flamengo como uma contratação de impacto, vive agora a reta final do seu contrato atual, que se encerra no fim deste ano. Segundo informações de bastidores, a diretoria já se articula com o staff do jogador para colocar no papel uma renovação por mais uma temporada. E aí, meu amigo, entra a polêmica. Tem muito torcedor que não vê mais sentido em manter o atacante no elenco. O discurso é de que o ciclo dele já deu o que tinha que dar. Foram mais de 100 jogos com a camisa tricolor, alguns momentos importantes, outros nem tanto. A verdade é que Marinho nunca conseguiu retomar o protagonismo que teve em outros clubes. Dentro de campo, oscilações, fora dele, um nome que ainda carrega peso, mas que já não tem o mesmo brilho de antes. O próprio sentimento de parte da torcida é de que seria melhor virar a página, dar espaço para novos nomes, especialmente se o clube tiver que lidar com a dura realidade de uma Série B no próximo ano. E cá entre nós, mesmo que isso não aconteça, renovar com um jogador que já não entrega em alto nível pode ser um erro de planejamento. E com o Pikachu, a situação é um pouco diferente, mas o dilema é o mesmo. O lateral, que também atua como ponta, tem uma história muito mais marcante com a camisa do Fortaleza. Decisivo em jogos grandes, autor de gols em finais, fundamental na conquista da Copa do Nordeste, Pikachu é, para muitos, um símbolo recente de sucesso do clube. Só que o tempo passa. O jogador já não apresenta a mesma vitalidade de antes, e apesar de seguir sendo útil em alguns momentos, a sensação é de que seu auge já ficou para trás. Ainda assim, existe uma cláusula no contrato que pode garantir a renovação automática caso ele atinja um número específico de jogos nesta temporada. Ou seja, pode ser que o destino dele esteja mais atrelado ao regulamento do que a uma decisão estratégica do clube. O treinador Palermo parece confiar no Pikachu, inclusive o escalando em algumas funções diferentes, adaptando o jogador ao que o elenco precisa. Mas confiança e gratidão não ganham jogo, e muito menos campeonato. A diretoria terá que pesar a experiência contra o rendimento atual. E a discussão entre os torcedores está quente. Tem quem defenda a permanência de ambos por questões de grupo, de liderança, de identificação. Mas também há uma ala que enxerga essas possíveis renovações como um apego exagerado ao passado. Um medo de mudar, de se reinventar, que pode custar caro num futebol que exige atualização constante. O debate está lançado. A verdade é que, neste momento, tanto Marinho quanto Pikachu têm grandes chances de seguir no clube em 2026. Marinho com um novo contrato costurado nos bastidores, e Pikachu cumprindo metas que o colocam automaticamente mais um ano no PC. Mas será que isso é o melhor para o Fortaleza? Essa é a pergunta que ainda paira no ar. Enquanto a novela das renovações segue rolando, o foco dentro de campo também não para. Neste sábado, às 9 da noite, o Fortaleza encara o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E tem novidade, transmissão especial com equipe completa direto do estádio. Um esforço enorme feito pela galera do Expresso Tricolor para trazer uma cobertura diferenciada, com narração, comentários e bastidores direto da capital paulista. A expectativa é alta, não só pelo jogo em si, mas pela atmosfera que se cria quando duas grandes equipes se enfrentam em um momento decisivo da temporada. E o duelo promete. O Palmeiras, apesar da maratona de jogos, deve entrar em campo com uma equipe alternativa. A comissão técnica quer preservar alguns titulares após a sequência intensa na Libertadores. Mas engana-se quem pensa que isso facilita a vida do Fortaleza. O próprio Eros Mancuso, lateral do tricolor, falou sobre isso na coletiva pré-jogo. Mesmo falando em espanhol, e ignorando completamente o português, diga-se de passagem, Mancuso foi direto ao ponto. Quem entra no lugar dos titulares também quer mostrar serviço.
E quando você dá espaço para jogador que está com fome de bola, o risco é dobrado. Segundo ele, o time precisa focar em si mesmo, nos próprios erros e nas correções necessárias. O Fortaleza vem de altos e baixos na temporada, e mais do que se preocupar com quem o Palmeiras vai escalar, o elenco precisa estar concentrado em entregar um bom desempenho coletivo. E essa é a mentalidade que está sendo trabalhada internamente. Uma espécie de fechamento de grupo, de tentar blindar o ambiente e retomar o bom futebol. O desafio é grande, ainda mais fora de casa, num estádio onde o Verdão costuma ser muito forte. Falando em escalações, o Palmeiras deve ir a campo com Marcelo Lomba no gol, podendo dar espaço ao recém-chegado Carlos Miguel, ex-Corinthians e que estava no futebol inglês. A zaga deve ter Bruno Fuchs e Michael, com Jefferson na lateral. O meio pode ser formado por Emiliano Martínez, Alan ou Lucas Evangelista, além de Rafael Veiga. No ataque, Maurício, Facundo Torres e Souza formam um trio que, mesmo não sendo o mais badalado do elenco, tem qualidade de sobra para complicar qualquer adversário. Ainda mais jogando em casa, com o apoio da torcida, que deve comparecer em peso graças aos setores mais baratos disponibilizados para essa partida. Do lado do Fortaleza, os problemas começam pelos desfalques. Tinga segue fora, ainda em recuperação de lesão. Além dele, 3 jogadores estão em dúvida: Benévenuto, Viz e Moisés. Os 3 ainda se recuperam fisicamente e estão sendo avaliados para saber se têm condições de jogo. A definição deve sair só no famoso Aerolion, o embarque do elenco para São Paulo. Em contrapartida, Lucas Sacha e Herrera estão de volta e devem ser opções para o técnico Palermo. Reforços importantes no momento em que cada peça pode fazer diferença. E enquanto o time se prepara para esse desafio contra o Palmeiras, outra notícia agitou o ambiente tricolor nesta semana: a contratação de Fred, ex-atacante e ídolo do Fluminense, para comandar a categoria sub-18 do Fortaleza. Isso mesmo. Fred agora é técnico de base, e o Fortaleza resolveu apostar alto nesse projeto. A negociação foi conduzida diretamente por Marcelo Paes, que já admirava o profissional desde os tempos de jogador. Com o fim de seu ciclo no time carioca, onde atuava como diretor de planejamento, Fred decidiu se lançar na carreira de treinador, e o Fortaleza abriu as portas. Segundo os bastidores, a chegada do Fred antecipa um projeto que já estava sendo planejado pela base do clube, a formação do time sub-18. Até então, o Fortaleza trabalhava com as categorias sub-10 até sub-20, mas sentia a necessidade de um elo mais firme na transição dos jovens talentos para o profissional. E é exatamente aí que Fred entra. Com sua experiência como jogador, liderança natural e vivência em Copa do Mundo, o ex-atacante traz uma bagagem rara para o ambiente da base. O plano é desenvolver novos métodos de acompanhamento e oferecer uma transição mais estruturada para os garotos que estão batendo a porta do time principal. Essa movimentação mostra como Fortaleza também está de olho no futuro. Em meio a uma temporada turbulenta dentro de campo, o clube segue estruturando sua base, buscando diferenciais que possam render frutos a médio e longo prazo. A chegada de Fred é simbólica por isso. Não é só o nome que importa, mas o que ele representa: visão, planejamento e ousadia. Num mercado onde muitos clubes estão apenas apagando incêndio, o tricolor aposta em um projeto ousado de formação e desenvolvimento de atletas. E para fechar essa primeira parte, vamos falar de uma mudança importante que deve mexer com o calendário da região: a reformulação da Copa do Nordeste. A partir do próximo ano, o formato do torneio será completamente diferente. Serão 4 grupos com 5 equipes cada, mas com um detalhe curioso: os times do grupo A vão enfrentar os do grupo B, e os do grupo C vão encarar os do grupo D. Ou seja, não haverá confrontos diretos dentro do mesmo grupo. Serão 5 jogos por equipe na fase de grupos, em turno único, e os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final. A partir daí, mata-mata com jogos de ida e volta até a grande final. Outra novidade é que não existirá mais a fase de pré-Copa do Nordeste. Todos os times que disputarão a fase de grupos serão definidos diretamente pelos campeonatos estaduais. E aqui, o Ceará e a Bahia largam na frente, com 3 vagas cada, por conta do ranking da CBF. Todos os outros estados terão 2 representantes.
No caso cearense, isso significa que Fortaleza, Ceará e provavelmente Maracanã, terceiro colocado no estadual, devem estar na próxima edição da Lampions League. E essa mudança tem um efeito direto no calendário. A competição vai passar de 13 para 11 datas, ficando mais enxuta e, em tese, menos desgastante para os clubes. Com todas essas mudanças no formato da Copa do Nordeste, a expectativa agora é saber como isso vai impactar o desempenho dos clubes dentro de campo e o engajamento do torcedor. Por um lado, a diminuição no número de datas pode ajudar os times a se organizarem melhor fisicamente e até financeiramente, principalmente os que disputam também estaduais, Copa do Brasil e Brasileirão. Por outro, o novo formato traz desafios. Jogar apenas 5 vezes na primeira fase, sem margem para erro, exige atenção redobrada. Um início ruim pode ser fatal, e o torcedor já conhece bem essa realidade. E essa nova lógica de grupos enfrentando adversários de outra chave muda completamente a dinâmica. Não tem aquela coisa de estudar os concorrentes diretos na tabela, é tiro curto, quem errar menos avança. No caso do Fortaleza, a permanência direta na fase de grupos é um alívio. Nada de pré-Copa do Nordeste, nada de jogos eliminatórios logo no início da temporada. O time já entra direto, o que dá uma segurança maior para planejamento e logística. O curioso é que esse novo regulamento elimina de vez aquele mata-mata inicial que, por muitas vezes, tirava times tradicionais antes mesmo da fase principal. Agora, todos os clubes chegam com a mesma base de calendário e o mesmo número de jogos, o que nivela um pouco mais o torneio. Enquanto isso, a torcida tricolor já vive aquele misto de ansiedade e cautela pensando no restante da temporada. O Brasileirão segue sendo uma montanha-russa para o Fortaleza. Oscilações demais, pontos que escaparam por detalhes e um rendimento que, embora tenha bons momentos, não consegue se firmar com consistência. A cobrança vem forte porque o torcedor sabe do potencial do time. E mais do que isso, está acostumado a ver o Fortaleza disputando grandes coisas nos últimos anos. Não é exagero dizer que o clube vive uma das fases mais estruturadas de sua história, tanto dentro quanto fora de campo, mas isso precisa se traduzir em resultados. A partida contra o Palmeiras é um teste de fogo. Mesmo sendo um confronto longe de casa, com um adversário que pode vir misto, o peso da camisa do Verdão e o ambiente hostil do Allianz Parque transformam qualquer jogo lá em batalha. E o Fortaleza vai precisar mais do que garra. Vai precisar de organização, de eficiência, de personalidade para não se perder em campo. O próprio elenco reconhece isso. O discurso de que o time precisa olhar mais para dentro e consertar os próprios erros mostra que existe autocrítica, e isso é bom sinal. Mas falar é uma coisa, fazer é outra. E tem sido justamente essa dificuldade em transformar discurso em prática que vem preocupando a torcida. O técnico Palermo ainda busca dar uma cara definitiva à equipe. Em alguns jogos, o Fortaleza mostra um futebol vertical, agressivo, bem trabalhado. Em outros, o time se perde, principalmente quando precisa propor o jogo. As lesões também não têm ajudado. A ausência de nomes como Tinga, Benevenuto e Moisés bagunça a estrutura da equipe, e a oscilação de jogadores que deveriam ser líderes técnicos, como o próprio Marinho, complica ainda mais a missão. A volta de Lucas Sacha e Herrera pode ser um respiro, mas não resolve todos os problemas. O desafio agora é encontrar um equilíbrio entre o que se tem disponível e o que se precisa entregar dentro de campo. O elenco sabe que a margem para erros está ficando cada vez menor. Cada rodada é uma oportunidade de se afastar da parte de baixo da tabela, mas também um risco de se complicar ainda mais. O Brasileirão não perdoa, e os adversários diretos estão pontuando. Por isso, é essencial encarar cada jogo como uma final. E esse espírito tem que vir de dentro, do vestiário, da comissão técnica, do banco de reservas. Não dá mais para entrar em campo desligado, errando passes bobos, vacilando na marcação ou desperdiçando chance na cara do gol. É hora de maturidade. No meio de tudo isso, o torcedor do Fortaleza também se vê numa posição complicada. A paixão continua a mesma, o apoio segue firme, mas a impaciência começa a crescer. E com razão. A torcida fez a sua parte durante toda a temporada, lotando o estádio, comprando ideia, apoiando mesmo nos momentos ruins. Agora espera a resposta.
Espera um time que lute até o último minuto, que se entregue de verdade, que respeite o tamanho que o Fortaleza construiu nos últimos anos. E isso não é pouca coisa. O clube hoje é respeitado nacionalmente, tem estrutura, tem gestão, tem visibilidade. Só falta o futebol acompanhar tudo isso de forma mais constante. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro rebuliço tomou conta do cenário do futebol nacional nesta quarta-feira, e a notícia circula como um sussurro que ninguém esperava. A CBF decidiu cancelar uma partida já marcada, e, com isso, o Fortaleza acabou se beneficiando com a atribuição de 3 pontos na tabela. O burburinho começou cedo entre torcedores e jornalistas esportivos, e rapidamente tomou as redes sociais, onde debates e teorias se espalharam como fogo em palha seca. Até o momento, a entidade máxima do futebol brasileiro não divulgou detalhes oficiais sobre os motivos que levaram ao cancelamento, mas especulações dão conta de que problemas logísticos e questões administrativas estariam por trás da decisão. No entanto, o mais comentado é o impacto imediato na classificação do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, que vinha lutando para se distanciar da zona de rebaixamento e sonhando com posições mais confortáveis na tabela, de repente vê sua situação mudar de forma quase surreal. Para muitos torcedores, os 3 pontos conquistados sem sequer pisar em campo são uma dádiva inesperada, quase como se o destino tivesse decidido favorecer o Leão do Pici em um momento crucial da competição. Entre os bastidores do futebol, há quem já fale em estratégia da CBF, teoria que gera calorosos debates e alimenta a ideia de que há muito mais acontecendo nos corredores da confederação do que o público imagina. Enquanto isso, jogadores e comissão técnica do Fortaleza mantêm a cautela, evitando comemorações precipitadas. Nos bastidores, fontes próximas ao clube confirmam que, embora ninguém rejeite os pontos, há uma sensação de estranheza e expectativa sobre o que pode acontecer a seguir. Torcedores, por sua vez, inundam as redes com memes e provocações, apontando para rivais e imaginando o impacto que a decisão terá no desenrolar do campeonato. Alguns analistas já levantam hipóteses. E se a CBF decidir alterar outros resultados de forma semelhante? O clima é de incerteza, e cada rodada ganha uma pitada de suspense extra. A sensação geral é de que o futebol brasileiro entrou em uma espécie de zona de rumores, onde decisões inesperadas podem mudar o panorama de um dia para o outro. Fortaleza, por enquanto, respira aliviado com os 3 pontos que apareceram quase que por mágica na tabela, mas o ambiente segue carregado de perguntas. Haverá polêmica? Os rivais aceitarão a situação? E, mais importante, como a CBF vai justificar oficialmente o cancelamento? Enquanto isso, a torcida do Leão aproveita o presente inesperado, compartilhando alegria e cautela em igual medida, conscientes de que, no futebol, nada é definitivo até que a bola role. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.